Olá pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo de lógica de programação? Muito bem, aula 2, vamos falar sobre algoritmos, definições e algumas de suas partes. Mas antes, se você ainda não segue o Prof. Márcio Chaves e o portal Easy Learning no Instagram, siga, compartilhe o conteúdo com seus amigos, salve este post, pois ele vai fazer muita diferença na sua vida. E ainda não deixe de se inscrever, seguir, ativar as notificações lá no YouTube, para você receber em primeira mão todo o conteúdo que é desenvolvido aqui em nossas aulas. E ainda, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, é só mandar um WhatsApp para o 15 99764 3044. Muito bem, nós já falamos na primeira aula sobre algoritmo. Agora vamos fazer uma breve revisão e vamos passar para essas partes que o algoritmo possui, né? E ainda vamos discutir um pouquinho sobre variáveis. Então, nós já falamos na aula passada que um algoritmo nada mais é do que um conjunto de ações a serem executadas de forma cronológica com o objetivo de se produzir o resultado esperado e bem definido. Um bolo, trocar pneu, trocar uma lâmpada e assim por diante. Então, isso seria um algoritmo não computacional. E os algoritmos computacionais são aqueles, né, que vão auxiliar a rotina do computador a fazer determinada atividade. E nós já vimos, né, tem até a playlist de informática e tecnologia, se você quiser dar uma acessadinha lá no meu canal do YouTube e ver essa playlist onde a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento do computador, sobre como tem essa interação de dispositivo de entrada e saída e tudo mais, né? E lá nós vimos também, né, que o computador, de tudo que ele faz, a gente pode resumir isso em 3 ações básicas, né? Entrada, processamento e saída. Então, entrada é quando a gente informa os dados para ele, e o processamento é a execução de algum cálculo matemático, de alguma fórmula, mediante aos dados que nós informamos, e a saída é a exibição, né? O retorno desse processamento para nós usuários. E todo software executa esses 3 passos. Então, mais uma dica para você. Todo software executa entrada, processamento e saída. Diante desses 3 passos de funcionamento do computador, entrada, processamento e saída, também nos baseamos nos passos do algoritmo, as partes do algoritmo. Porém, o algoritmo tem mais uma parte, além dessas 3, que vem até antes dela, que é a declaração de variáveis. O que é uma declaração de variáveis? Nada mais é do que você determinar quais os valores vão alimentar o seu algoritmo e que alimentarão as fórmulas do processamento. Se a gente pegar o exemplo do bolo, professor, tem como a gente exemplificar o uso de variáveis dele? Sim, tem. São os ingredientes do bolo. Não tem como você fazer um bolo de cenoura utilizando laranja. Aí você vai fazer um bolo de laranja. Então, de acordo com esses ingredientes, ou seja, de acordo com as variáveis, nós produziremos um novo resultado ou um resultado diferente. Por sua vez, de acordo com cada situação, também podemos ter um processamento diferente. Então, dica para você que está começando a programar. Todo algoritmo possui 4 partes: declaração de variáveis, entrada de dados, processamento e saída. Então, se o seu algoritmo não tem uma dessas partes, certamente você está um pouquinho equivocado naquilo que você está fazendo. Analise bem a situação para definir as suas variáveis, para você poder informar os valores das suas variáveis na entrada, para você executar o processamento, ou seja, utilizar as variáveis, né, que você informou na execução de alguma fórmula, e posteriormente uma variável de retorno para dar o resultado para o seu usuário. Nós falamos que são variáveis, né? E vamos dar um exemplo aqui da fórmula de Bhaskara, né? Onde a gente quer encontrar as raízes de uma equação. Na equação, né, de segundo grau, nós temos os elementos A, B e C, né? E essa equação de segundo grau, né, que você já deve ter visto, né, estudando matemática, né, com esses termos A, B e C, nada mais são do que variáveis. Ou seja, a fórmula é a mesma, aonde você poderá aplicar para qualquer equação do segundo grau, porém, em cada vez que você aplica a fórmula de Bhaskara, você vai ter uma equação com valores diferentes. Então, esses valores que se alternam, né, de situação para situação são as variáveis. Sendo assim, os termos A, B e C da nossa fórmula de Bhaskara são
variáveis. E, consequentemente, o delta, que a gente encontra também, é também uma variável. Porém, a diferença que nós temos, né, é que as variáveis A, B e C são informadas, enquanto o delta é encontrado. Sendo assim, a A, B e C são variáveis utilizadas na entrada de dados e o delta é encontrado no processamento. Eu tenho a necessidade de retornar isso para o meu usuário, não tenho? Então o delta também será utilizado na minha saída, no meu retorno para o usuário, informando esses valores. Muito bem, essa foi uma breve explanação sobre o uso de variáveis, né, e as partes do algoritmo. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais e no canal do YouTube. Vamos juntos aprender a programar. Até a próxima aula, onde a gente vai falar sobre os 3 tipos mais comuns de variáveis. Te espero lá!